Ela quer saber, Jorge, o período de vida de Jesus, se você pudesse falar um pouco dos 13 aos 33 anos, se você tem alguma informação sobre isso. Bom, a informação que a gente tem sobre esse período chamado dos 13 aos 30, que é um período que considera-se que Jesus talvez tenha saído da região da Galileia e tenha viajado, porque não existem informações mais precisas sobre esse período da vida dele. Realmente, não há muita informação sobre esse período nas obras oficiais, que seriam, no caso, os evangelhos. O que nós temos é o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3º, finalzinho, os últimos versículos do capítulo 3, que é após aquela ida de Jesus ao templo de Jerusalém, aquela coisa toda que a gente conhece. E aí, quando o último versículo diz, e Jesus, e voltando para Nazaré, Jesus crescia em graça e sabedoria junto a seus pais. Então, sugere que ele tenha crescido lá em Nazaré e não tenha saído de lá. Alguns advogam que ele teria passado pela Índia, pela China, pelo Egito, pegando conhecimentos desses lugares todos. Essa hipótese, ela diminui a figura do Cristo. Por quê? Para onde foi Paulo de Tarso para estudar e aprender a ser cristão como foi? Para onde foi Francisco de Assis para ser a figura que foi? Se esses espíritos que eram, de certa maneira, discípulos de Jesus, que seguiam suas palavras e que eram, portanto, seguidores de Jesus, não precisaram de ninguém para lhes ensinar e tiraram de si mesmo a sublimidade de interpretação do Evangelho, que sentido teria o mestre sair para encontrar alguém que lhe ensinasse as verdades que ele pregava? Porque Buda aprendeu sozinho, Krishna também sozinho, Sócrates sozinho. Todos esses grandes embaixadores do Cristo planetário aprenderam sozinho. Por que ele teria que aprender? Porque se Jesus tivesse saído para aprender com alguém, quem seria o verdadeiro mestre? Ele ou os mestres dele? Então, evidentemente, a lógica nos leva a considerar que Jesus tenha, de fato, vivido naquela região da Galileia mesmo durante o período da sua adolescência e o início da sua vida adulta. Alguns estudiosos levantam uma hipótese. Eles dizem que durante o governo de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele teve por ideia reconstruir a cidade de Séforis, que foi uma cidade arrasada pelo pai dele durante um levante político que aconteceu no período em que Herodes o Grande era rei. Então Herodes Antipas decide reconstruir Séforis e ele reedifica a cidade, uma cidade muito bonita, que ficava na Galileia, próximo da cidade de Jesus. Alguns estudiosos dizem o seguinte: se a obra foi contemporânea à juventude de Jesus, antes da época dele se lançar para a vida pública, e Séforis fica próximo de Nazaré, e seria um excelente lugar para a contratação de profissionais que atuavam no campo profissional que Jesus atuava, é bastante razoável que se imagine que Jesus possa ter trabalhado em Séforis durante o período da sua juventude. Então, se Jesus ficou em Nazaré, o que fez ele? A hipótese dos estudiosos é que Jesus deve ter sido um dos artesãos que reconstruíram a cidade de Séforis a mando de Herodes Antipas. Hipóteses, apenas para a gente registrar, ao invés de nós imaginarmos ele peregrinando por aí, mas ele em casa, cuidando dos irmãos mais novos e da mãe, durante o período da sua juventude.